Seja muito bem-vindo a este canal lindo, maravilhoso, canal onde a gente conversa sobre algumas coisas pertinentes relacionadas à nossa área sobre a gastronomia. E para ser direto e reto, sem muitas delongas, sem muita enrolação, eu queria hoje falar com vocês a respeito de uma coisa, um tipo de cozinheiro, né, um tipo de pessoa dentro da cozinha, né? Às vezes o cara nem chegou ao cargo de cozinheiro, ele ainda está ali no cargo de auxiliar, né? Ele está no começo da carreira, tem muito que aprender, mas é uma coisa que eu acho que é interessante falar, e muito provavelmente você já observou isso dentro de algum restaurante que você passou. Inclusive, se isso já aconteceu, gostaria que você comentasse comigo aqui, né? Comentasse aqui embaixo. É, o que. E aí? E aí eu vou falar. É, é um tipo de cozinheiro que me irrita muito, tá? Não sei quanto a você, mas se você tem uma certa percepção com relação a comportamento dentro da cozinha, talvez você como cozinheiro ainda não tem, mas você vai construir isso ao longo dos anos como chefe de cozinha, é, você vai observar que isso ao longo do tempo vai irritar bastante. O que eu gostaria de falar hoje é sobre aquele serzinho que tem na cozinha, aquela entidade que vira e mexe e aparece na sua cozinha, que é o cozinheiro que, dentro de tudo que ele viveu, que muitas das vezes não é muita coisa, existe um lugar que normalmente esse lugar é a primeira experiência dele dentro da cozinha, e esse lugar ele é o lugar que carrega toda a sabedoria universal dentro da cozinha, onde carrega toda a verdade absoluta dentro da cozinha. É aonde ele se espelha, onde ele é aquilo que ele acredita, é aquilo que ele vai levar pro resto da vida dele. Eu espero que não, mas enfim. E aí chega o pior de tudo, né? Aquele lugar é a referência de tudo que é certo e os outros lugares é a referência de tudo que é errado. Então, quando esse ser, essa pessoa chega na sua cozinha, e se você não viveu isso, é questão de tempo até você viver. Eu tô batendo toda hora na mesa aqui. Vou tentar parar que eu me empolgo. Se você não viveu isso, um dia você vai ver. Então, esse serzinho, essa pessoa que aparece na sua cozinha, ele vai começar a demonstrar que ele sabe, que ele entende daquilo que ele está te falando com propriedade. Porque no restaurante que eu passei, no hotel que eu passei, nós fazíamos isso também, chefe, e era muito bom, era muito bonito, porque fazemos assim, fazemos assado, começa a falar termos técnicos, começa a falar um monte de coisa, né? Uma... Ele começa a florear ali, né? O que ele entende, o que ele gosta, tudo que ele viveu, banquetes, eventos, blá blá blá. E ele começa a trazer isso de uma forma intensa, né, profunda, falando o quanto ele aprendeu, o quanto ele é grato e que não sei o que lá, e que lugar maravilhoso que foi de trabalhar e ter todas essas experiências, e aí quando ele começa com esse assunto com você, você vai olhando e você fala, o a pessoa, né, o garotinho, a garotinha é uma pessoa interessada, né, no assunto, muito bom, muito honesto, né, vamos falar assim. E aí o que acontece? Aí você começa a ver que esse serzinho começa a falar da segunda experiência dele. Porque eu fui um dia trabalhar num restaurante X do cara famoso ou daquele hotel grande que não sei o que lá. E nossa, chefe, você precisa ver, os caras são uma rasgueira e não sei o que lá. Você acredita que eles fizeram assim, assim, assado? Porque da onde eu vim não se faz assim, se faz assado, igual vocês estão fazendo. Nananina.
E aí você olha, você fala, tá legal, continue. e aí, e aí você começa a perceber um padrão. Ele sempre começa ali a falar mal da segunda, da terceira experiência dele, e ele sempre enaltece a primeira experiência, onde ele aprendeu, porque lá é um lugar maravilhoso. Porque o segundo lugar, aquele era ruim, aquele era zoado. O terceiro lugar, aquele era ruim, era zoado. Aquele quarto lugar, nossa, ali eu não quis ficar uma semana. Ali eu já saí fora, porque você tá maluco ali. Os caras lá são doidos, são porcos, são não sei o que lá. Aí o chefe bebia, e sempre vem um monte de história feia de todos os lugares, menos do primeiro. O que acontece, meu povo e minha pova? Se esse personagem entrar dentro da tua equipe, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com a penúltima, com a última, com a penúltima, com a antepenúltima experiência dele. Ele vai dar um jeito de falar que o seu tá errado, de que o seu não é tão bom, tão legal quanto o primeiro. E te digo mais, que eu acho que é aí que vem o pior de tudo. Ele vai começar, uma das coisas que ele pode fazer, né? Ele vai começar devagarzinho, ou às vezes até de uma forma agressiva, a contaminar a equipe, a dizer o quanto o lugar que ele está trabalhando agora, que no caso é com você, o quanto ali é ruim, o quanto a primeira experiência foi boa. Ou melhor ainda, ele vai começar a modificar pequenos processos dentro da sua estrutura, dentro daquilo que você constituiu ao longo de semanas, meses, anos, enfim, aquilo que você estruturou. Ele vai começar a querer pelas bordas falar, não, mas no primeiro lugar que eu trabalhei, a gente não refogava assim, assim, assado, a gente colocava um pouco daquilo, não sei o que lá. Ó, quer ver, vou fazer, o chefe não vai nem perceber. Ou então, eu vou apresentar pro chefe. Ou então ele já vai chegar com o negócio pronto e vai falar assim, chefe, eu tomei a liberdade de fazer assim, assim, assado, porque no primeiro lugar que eu trabalhei era um lugar incrível, maravilhoso, onde eles tinham todas as receitas certas. E os outros lugares, todos que eu passei, tinham as receitas erradas, então eu estou aqui trazendo para você a receita certa. A receita como eu aprendi no outro lugar, que não estou dizendo na sua cara, mas é mais ou menos isso. Mas a de lá é melhor, e eu estou dando um jeito de colocar o meu jeito, mas o meu jeito não é porque eu quero foder o seu jeito, mas é porque eu quero mostrar o quanto eu sei, porque esse é meu objetivo, porque eu sou bom. Eu sou bom e eu quero o melhor para você e eu quero mostrar o que eu sei e o que eu sei fazer é melhor do que o que você está fazendo para poder ganhar a sua... qual que é a palavra? O seu reconhecimento. Tá, legal. Talvez em primeiro... o primeiro pensamento que você pode pensar dele trazendo essa questão de, olha, eu tô trazendo uma outra visão daquilo que você tá fazendo de uma outra forma, que pode ser até melhor, de fato pode ser até melhor. E isso, se você é maduro o suficiente, você vai olhar e você vai falar, realmente, meu caro, o que você tá fazendo, ele é melhor, então vamos fazer desse jeito. Mas, existe também o fato de que ele não vai fazer isso com uma receita sua, ele vai fazer isso com uma coisinha, com outra, ele vai começar a contaminar a equipe, a trazer uns pensamentos para a equipe de que, não, aqui, ainda mais se ele estiver revoltado, se vai acontecer qualquer coisa do tipo, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Pagamento atrasar, a caixinha não vir da maneira como ele quer, a escala de folga não tá da forma como ele gostaria. Qualquer coisa que desagrade-o vai ser um motivo para ele tentar mostrar
esse lado cobrinha dele, esse lado de tipo, olha, da onde eu vim não acontecia isso, porque o tal lugar é melhor, porque o meu jeito é melhor. Você viu que o chefe eu já dei uma, já dei duas e não sei o que lá, e o que eu falo ele faz, ou ele pelo menos pensa e não sei o que lá. Então, assim, de uma forma geral, e normalmente essas pessoas têm pouca experiência na área, né? É uma pessoa que canta de galo como se tivesse a única verdade. E você até, a princípio, antes de conhecer a pessoa mais a fundo, você até acredita que é uma pessoa que está profundamente interessada. Né? Aquela história romântica de gastronomia por amor, né? Porque normalmente é uma pessoa que carrega essa bandeira, né? De gastronomia por amor, assim. Olha que lindo, eu faço porque eu gosto. É, o que é nobre, é justo, né? Quando você gosta de algo, você faz com mais facilidade. Mas no final das contas, né, a real é que todos estão aqui pelo dinheiro, né? Por mais que seja pouco dentro da nossa profissão, né? Claro que existem profissões que pagam bem menos, e o que você fizer tem que ser feito com amor, porque o trampo é difícil, é duro, é cansativo, né? É muito físico, muito pesado, então você tem que fazer, você tem que gostar realmente do que você está fazendo, porque senão você não vai conseguir dar conta. Então quando você vê alguém carregando uma bandeira dessa do gastronomia por amor, é, é muito legal, assim, né? Só que o problema é que quando você vê que, na verdade, a bandeira não é do gastronomia por amor. A bandeira é pelo amor do primeiro restaurante que ele tinha e que nenhuma outra experiência foi tão boa quanto aquela que ele viveu. E beleza, o sentimento é genuíno, mas o problema disso são as pequenas alterações que ele quer fazer para voltar a viver aquilo que ele viveu, de forma indireta e inconsciente, mas ele quer fazer isso. Então, é alguém que normalmente pode te trazer um certo problema para a equipe, entende? É, é alguém que vai ali contaminando, né? É alguém que, por exemplo, se você traz esse cara como um segundo cozinheiro, seus primeiros cozinheiros vão ter problema com ele. Talvez os seus primeiros cozinheiros terão que ter uma atitude mais agressiva com ele, sabe? Tipo, ô mano, se liga, fica na sua, não é pra você mudar as coisas, é pra fazer assim, assim, assado, do jeito que eu tô falando, né? É... Mas a questão é justamente essa, né? Você pode trazer problemas dentro da sua equipe dos cozinheiros começarem a se desentender por conta de alguém que carrega uma bandeira de um lugar que já não se importa mais com ele, né? Senão ele estaria lá. Então, o que eu venho trazer nesse vídeo é um pensamento, né, para que você consiga observar, né, quando entrar um ser desse na sua cozinha, o que como ele se comporta. Você vai ver que ele já vai chegar com o peito estufado, né, falando que tipo, nossa, porque no outro lugar eu blá 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 blá. Então, um olhar atento, tá, para esse tipo de pessoa, porque é uma pessoa que pode contaminar a sua equipe, né? Pode gerar um estresse para a sua equipe, né? Então, preste atenção nisso, tá? Se você já tem uma pessoa ou mais nessa cozinha, na sua cozinha, que tem essa atitude, por mais que seja um ótimo cozinheiro, muita atenção, porque ele pode ser assim um cara que pegue você no colo e fale: esse é o meu chefe. Toma cuidado, porque
a mesma maneira que ele pega você no colinho, ele pode te jogar num buraco bem fundo. E a hora que ele te jogar nesse buraco bem fundo, você vai olhar e você vai falar, putz, como eu não vi isso antes, né? E às vezes estava ali, estava tudo ali, né? Então, reflita, tá? Pensa direitinho se você tem esse serzinho na sua equipe, o quanto ele engrandece, enaltece as coisas, o quanto é pro interesse próprio, talvez esperando um vacilo seu, né? Isso para você que é cozinheiro e tem um cozinheiro que está mais baixo que você ali na hierarquia, cuidado com esse cara também, porque esse cara, às vezes ele nem vai olhar na sua cara, ele vai olhar só na cara do chefe. Ele vai fazer o que você manda, mas os olhos dele só vai brilhar pelo chefe, né? Então tem uma atenção especial quanto uma pessoa dessa, né? Saiba de maneira, como eu posso dizer, uma maneira que não seja estúpida, agressiva, mas saiba colocar essa pessoa no lugar dela, né? Se você não deixa ela crescer muito no sentido de estufar o peito muito para falar e falar assim, tá bom, fulano, vai. Né? Essa pessoa logo ela vai se incomodar e ela vai querer sair da sua cozinha e ir para uma próxima cozinha. Nessa próxima cozinha você pode ter certeza que se ela não aprendeu o que ela tinha que aprender, ela vai falar mal da sua cozinha. Mas aí também tanto faz, porque já a fila andou, né? Já vai ter uma outra pessoa que vai estar ali correndo junto com você. Mas presta atenção para essa pessoa não contaminar, não fazer panelinhas e tudo mais. Beleza? Essa é a minha reflexão de hoje, 17 minutos de vídeo, espero que você tenha conseguido assistir até o final, espero que isso tenha agregado de alguma forma os seus conhecimentos, né, o seu entendimento dentro ali da cozinha, da pesquisa do cozinheiro e da correria, da loucura do dia a dia. E é isso, nos vemos em breve. Nós, valeu!